Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre balanceamento e vibrações, um dos temas mais importantes aí dentro da indústria dos ventiladores. E para falar desse assunto, eu escolhi comentar as informações, algumas das informações que constam da norma AMCA 204, que é essa que vocês veem aqui na tela. Mas antes de entrar na norma, eu queria falar um pouquinho dos fundamentos que constam aqui no nosso manual técnico, né, no boletim número 9, que fala sobre desbalanceamento residual permissível. E a ideia aqui, então, é entender, né, em primeiro lugar, o que é o desbalanceamento ou balanceamento. E aqui temos um pouco de teoria e tal, de explicações, e temos uma figura aqui que é bem ilustrativa, que é do corpo girante, né? E o que significa o desbalanceamento? E o desbalanceamento é uma desuniformidade, né, da distribuição da massa num corpo girante. Então, se você pega, por exemplo, uma peça fundida, existem imperfeições, né? Na fundição, o alumínio, o ferro vão se acumulando de maneira não uniforme no molde, né? Isso faz com que a massa tenha uma distribuição não uniforme e que o centro de gravidade dela seja diferente do centro de rotação. E isso é que vai causar o desbalanceamento e, consequentemente, a vibração. Então a gente pode ver aqui nessa figura 2 justamente isso que eu falei, né? Que a diferença aqui entre o centro de rotação e o centro de massa, né, o centro de gravidade, existe aqui uma excentricidade, e é essa excentricidade que causa o desbalanceamento e a vibração. E a consequência do desbalanceamento é a vibração. Num rotor de um ventilador de aço, por exemplo, né, a própria espessura, né, do disco das pás do rotor, né, que não é absolutamente perfeita, absolutamente uniforme, e o próprio posicionamento das pás ou a deposição de solda, que também não é absolutamente uniforme, perfeita, tudo isso faz com que o centro de rotação seja diferente do centro de massa, né, e que seja necessário o balanceamento para que, na hora da operação, o ventilador não venha apresentar vibrações. Então, voltando aqui para a norma, a gente pode ver aqui que a norma estabelece na página 5 algumas classes de balanceamento. Vou me passando aqui. Aqui estão elas. Então, conforme a aplicação do ventilador e a potência do motor elétrico associada, existe uma categoria que eles chamam de BV, uma categoria de aplicação. Então, os ventiladores são classificados aqui conforme a aplicação e a potência para designar uma categoria de aplicação. E essa categoria de aplicação, depois aqui nessa tabela, mais adiante, a 5.1, é que vai determinar o grau de balanceamento do rotor. Esse grau de balanceamento vai corresponder ao desbalanceamento residual permissível daquela peça, daquele corpo girante. Então, aqui vocês podem ver que a maior parte dos ventiladores,
a grande maioria, vai cair da classe BV3 para baixo. Então, vocês podem ver aqui, ó, processos industriais, certo? Com motores de potência menores do que 400 CV, vai dar a categoria BV3. Quanto maior a categoria, menor o residual de desbalanceamento que é permitido. Então, aqui aplicações mais severas, né, como aplicações navais, em transportes, túneis, né, petroquímica, salas limpas, ó, de fabricação de chips, que exigem graus, né, categorias mais elevadas aqui no que diz respeito ao desbalanceamento residual permissível. Então, vamos nos fixar aqui no BV3, que é a categoria mais comum, né, e a categoria mais usada aí por nós, que estabelece então o G6.3 como o desbalanceamento residual permissível. Tá? O que quer dizer esse G6.3? Então, a gente tem que entrar num gráfico que está aqui no nosso manual técnico, um exemplo, que é da norma ISO 1940. A gente pode ver aqui, ó, o G6.3, então a gente entra com a rotação máxima daquela peça, aqui está em RPM, ó, então um ventilador que vai ter a rotação máxima de 2000 RPM, né, na categoria G6.3, que é equivalente ao BV3 lá da norma, vai ter um desbalanceamento residual permissível de 30 unidades aqui, grama milímetro por quilo. Tá? E depois, então, a gente pode, conforme o tamanho da peça e o peso da peça, a gente vai transformar no peso equivalente residual que a peça pode ficar desbalanceada, porque não existe o balanceamento perfeito. Certo? Então a gente tem lá, dando exemplo lá da nossa empresa, da SP Brasil Ventilação, OTAN, a gente tem lá nas máquinas de balanceamento, né, as características de cada peça, né, e levando em conta esse grau de desbalanceamento, de residual de desbalanceamento, a gente calcula para cada uma qual é o peso máximo, né, que pode ficar residual depois de executado o balanceamento da peça na máquina. Bom, então isso em respeito ao balanceamento. Depois do balanceamento, então, a gente vai ter a medição das vibrações. E aqui a gente pode ver onde é que nós vamos medir as vibrações depois nos ventiladores. Aqui no ventilador axial, ó, vamos medir vibrações no plano horizontal, aliás, no plano vertical, no plano axial, no plano horizontal também. No ventilador centrífugo também podemos medir da mesma forma. E aqui no de dupla aspiração também podemos ver como é que é. E no ventilador axial, que está montado de forma vertical aqui, como é que se mede. Então aqui são os pontos de medição das vibrações. E depois, então, a gente tem aqui, na hora de fazer o teste na fábrica, né, a inspeção final do produto na fábrica, a gente também tem aqui qual é a vibração máxima que a gente tem que medir para o produto ser aprovado ou não. Né? Então a gente pega aqui categoria BV3, certo? Então, se o ventilador está rigidamente montado, seria 3,8 milímetros por segundo de velocidade de vibração. Isso para, então, ventiladores montados de forma rígida. E para ventiladores montados de forma flexível,
ou seja, sobre amortecedores, então o limite de vibração, de velocidade de vibração, é um pouco mais alto, seria 5,1 milímetros por segundo. Tá? Então, esses seriam os números aqui para a categoria BV3, que é a mais comum e que a gente adota lá na empresa. Isso para o teste de fábrica, tá? Depois, para o teste que se chama in situ, ou seja, o teste em campo, então os valores já são outros, certo? Que seria essa outra tabela aqui, 6.3, onde a gente pode ver condição de startup, de alarme e de desligamento, tá? Então aqui vamos ver a categoria BV3. Então, para montagem rígida, né, que seria chumbadores, né, normalmente 6,4 milímetros por segundo, e para montagem sobre amortecedores 8,8 milímetros por segundo. Isso para startup, para o início da operação. Para aqueles ventiladores que são monitorados, né, com sensores, então é possível configurar os valores para alarme, né, para o sensor dar um sinal de alarme quando houver um aumento nas vibrações. Então esses seriam os valores para configuração, né, para parametrização do sensor. E esses seriam os valores para desligamento do equipamento. Então, quando as vibrações já estariam saindo fora de qualquer parâmetro aí aceitável de funcionamento que estaria colocando o equipamento em risco, né? E as pessoas também, né, que eventualmente trabalhem nas redondezas ou que passem por ali. Então, pessoal, isso é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, falando um pouquinho, né, dando uma pincelada aí nesse assunto que é tão complexo e tão profundo, que diz respeito a balanceamento e vibrações. Um abraço e até a próxima.